Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Sim? Seja bem-vinda. Eu vou dar alguns avisos da casa. Nós temos reuniões com palestras todos os dias da semana e os temas estão no mural na entrada da casa e também no site www.casadocaminhosantana.com.br. Nós temos o atendimento fraterno, que vocês podem vir para ter uma palavra, alguma dúvida com algum dos trabalhadores da casa, porém tem que vir uns 30 minutos antes e tem sempre um trabalhador disponível. Vou falar dos trabalhos sociais da casa. Nós temos a entrega de lanches todos os sábados, às 17 horas. É entregue o lanche para os moradores de rua, próximo ao metrô Santana e Carandiru. Então, se alguém quiser conhecer, quiser participar, é só vir uns 30 minutos antes e participar. Além da entrega do lanche, o que nós mais priorizamos é uma palavra amiga para essas pessoas que estão numa situação difícil. A casa tem a cesta básica, que ela oferece para 90 famílias cadastradas. Então, nós precisamos e pedimos a vocês alguns itens que são os essenciais, mas qualquer item perecível, não perecível é bem-vindo. Os que nós estamos precisando mais no momento é o arroz, o óleo, feijão, açúcar e leite em pó. A casa também faz uma viagem todos os anos para Araxá, que é o local onde tem ali a região onde o Chico viveu, e é uma viagem muito agradável. Então, quem tiver interesse, é só fazer o contato com a Sandra ou com os trabalhadores da casa. É um valor que pode ser parcelado, tá? E ainda tem alguns locais, né? Tem. Isso. Então, se alguém tiver interesse, é só procurar o trabalhador da casa. Também nós estamos reforçando para que todos façam o evangelho no lar. Então, é uma possibilidade para vocês harmonizarem a casa de vocês. E se tem alguém que queira fazer e não tem a informação, tem alguma dúvida, é só procurar um trabalhador da casa que nós damos as orientações. Tá bem? Bom, então agora nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Então, vou pedir para que todos fechem os olhos. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus. Vamos buscar a sintonia com a espiritualidade maior e nos harmonizar com as boas energias dessa casa que nos acolhe com tanto amor. Vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui, por nossa vida, por nossa família, nosso trabalho e os nossos amigos. Que possamos assimilar os conhecimentos dessa palestra que vai iniciar agora, para nos fortalecer em nossas dúvidas e dificuldades. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje, o tema é Mente e Sintonia, com o nosso amigo Miguel. Boa noite a todos os irmãos presentes, os que estão nos assistindo pela internet. E estamos aqui mais uma vez, né,
para a gente aprender um pouco mais sobre espiritualidade. Se eu quero saber sobre medicina, eu vou estudar medicina. Se eu quero saber sobre conhecimento espiritual, eu vou procurar a casa apropriada para isso, né? Dentro dos meus entendimentos, eu vou buscar dentro de uma religião, uma filosofia que venha a suprir, né, principalmente o nosso entendimento. Porque realmente, se você pensar bem, tem muita gente que não está nem preocupado com a vida futura. Só está preocupado com a vida de agora, do imediatismo, né? Então, eu quero ficar rico, preciso ficar rico. Então, sai e vai trabalhar. Vai trabalhar, esquece os filhos, esquece a esposa, né? Esquece a noiva, esquece da vida. Vai trabalhar, precisa ficar rico. Encher de dinheiro os bolsos de dinheiro. Mas a gente pergunta, né, por aí, e dizem, né, as criaturas que fizeram a Universidade de Minas Gerais, por exemplo, fez uma pesquisa, que os espíritas são os mais felizes. Então tem alguma coisa errada. Se o cara é rico, mas não é feliz, aí fizeram uma pesquisa mundial, diz que o homem mais feliz mesmo, mas mais feliz do mundo é um monge budista. Tem nada a ver, são pessoas que são totalmente desapegadas à nossa própria cultura de sempre estar aí no Ocidente, consumo, gasto. Então nós temos que começar a refazer nosso conceito de felicidade, né? O nosso estudo de hoje veio da redação do texto do Momento Espírita, né, Federação Espírita do Paraná. É interessante que eles começam trazendo a nossa memória, porque isso faz lá nas infâncias dos idos, né? Nós estudamos quem foi o inventor do rádio, né? Guilherme Marconi, italiano. Ele usou as ondas eletromagnéticas, olha, para transmitir informações a longas distâncias. Olha só. Hoje já está superado, né? Nós temos até TV digital, né? Cabo, satélite. A coisa é muito mais sofisticada. Mas naquela época, era coqueluche. Hoje, quem tem rádio, gente? Acho que quase nenhum. Só se tiver aqui a gente usa mais as nossas músicas, né? Talvez uma rádio na internet. Se liga, conecta na internet, ouve umas músicas que a gente gosta, mas é mais difícil, né? Então vocês estão vendo que aos poucos as coisas foram evoluindo. No entanto, conta o nosso texto, ele está trazendo um raciocínio sobre isso. Agora nós vamos trazer. Quem já leu um livro, quem já leu um historiador chamado Erik Larson? E-R-I-K L-A-R-S-O. Erik Larson. Uma maravilha ler Erik Larson. Todo espírita deveria ler. Importantíssimo que ele traz. Realmente, ele escreveu um livro Fulminado por um Raio. Nesse livro ele traz todas as experiências, porque Guilherme Marconi, né, do século XIX, da época que tudo borbulhava, os fenômenos borbulhavam, né, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, né, de Londres borbulhava, ele também foi lá, se apresentou. O que impulsionou ele a buscar essas informações e isso, né, na vida particular, o historiador disse que foi a morte do irmão. Interessante isso, né? Ele achava que através de um equipamento, que essa ideia tem aí também há pouco tempo gente usando o rádio para comunicação, televisão, transcomunicação instrumental. Ele achava que com aquilo ele conseguiria se comunicar com o irmão. Olha que coisa maravilhosa, né? Vocês veem que o rádio depois uniu tantas pessoas, que o rádio diminuiu distâncias e uniu as pessoas. Qualquer coisa, a internet, a função dela é unir as pessoas. É diminuir as distâncias entre as pessoas. E as pessoas se relacionarem mesmo. Mas não é para nós ficarmos mergulhados só naquilo. Todo excesso é prejudicial, né? A gente tem que sair também, tem que conviver, abraçar as pessoas. Não é só na internet. É a onda, né? A onda. Graças a isso, as distâncias também passaram a ser menores. E aí uma série de coisas foram usadas para a guerra, né? A comunicação para a guerra. Quer dizer, o homem sempre tem um uso bom e um uso ruim para as coisas.
E ele partiu do princípio da vida, através da física, segundo o qual, ao se medir ondas com determinada frequência, essas se propagam no espaço, podendo ser, né, recepcionadas por outro aparelho sintonizado na mesma frequência. Então, a relação que a onda se comunica pela frequência igual. Né? Ondas médias, ondas curtas, frequência modulada, é honesto, família? Como é o rádio. Bom, lógico, esses experimentos hoje pertencem à história, mas o telégrafo teve sua função, o rádio. O rádio hoje, praticamente, né, pouca gente usa mesmo, realmente, mas o rádio ainda temos o rádio ainda como uso, né? Aí, com base nisso, esse princípio da física, nós ouvimos dos espíritos também que a questão do pensamento e do sentimento são ondas com determinadas frequências que são peculiares ao emissor e receptor, ou seja, são mesma frequência. Então, eu me comunico através do pensamento com outra pessoa. Sim, é fato. Agora, pensando ou sentindo são ondas de determinada frequência que você emite. A origem está no espírito. Então, agora nós vamos começar a refletir sobre essa coisa que está trazida como uma analogia para o conhecimento espiritual. Pensou, sentiu, gera onda. E essa onda, ela vai encontrar sintonia, frequência. E assim, pensando ou sentindo, nós atraímos ou repelimos. Nós criamos à nossa volta uma atmosfera de acordo com essas ondas. Nós estamos aqui emitindo essas ondas. À nossa volta, está aí, as ondas estão criando uma, eles chamam psicosfera. Na verdade, é uma atmosfera, né? Porque tudo é à nossa volta. E aí, como é que fica? Nós temos a atmosfera de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. É isso que o texto traz como grande lição. E tudo depende da frequência. E é diferente a frequência entre o otimista e o pessimista. Né? Agora nós pensamos no jogo do Brasil. Todo mundo queria que o Brasil ganhasse, né? Mas teve gente que não estava na onda otimista. O Brasil vai perder. Não sei o quê, não sei o quê. Cada um estava numa frequência. Né? No entanto, o Brasil ganhou o último jogo. Nós estamos torcendo para o Brasil ganhou. Muitas pessoas estavam nessa frequência otimista de que o Brasil iria ganhar, outras não. E assim somos nós. A nossa vida é isso. O espírito nosso vive em determinada frequência. Você fala assim, eu posso mudar minha frequência, não estou muito contente? Pode. É isso que o Espiritismo está aí para nos ajudar. A mudar nossa frequência, para nos melhorarmos. O Espiritismo objetivo, renovação interior, mudança para melhor. Mudança de frequência para uma frequência melhor. E aí, tem que mudar a onda, né? É onda de frequência, perigoso. Então, vamos lá, Samuel. Por sua vez, quem seja amargo, intolerante, impaciente, gerará para a sua própria vivência um ambiente mais tormentoso e difícil. Assim, cuidar do que pensamos, dos pensamentos, é necessidade muito urgente. Né? E muitas vezes é relegado em segundo plano. Nós agimos por impulsividade, nós não pensamos nem para falar, nem para agir, nem para fazer. Né? E aqui eles afirmam mais. Somos o resultado do que pensamos, sentimos e agimos, diretamente ou indiretamente. Pois é. Nós somos o que nós pensamos e sentimos realmente. E às vezes você vai falar assim, mas o cara consegue enganar todo mundo, ele é diferente, depois sobe lá na política, vem o poder. Pode ser que nós erramos, nós julgamos e avaliamos e votamos incorretamente, mas não dá para ele se esconder. Em determinado momento a criatura vai se revelar.
Nenhum de nós consegue se esconder. Você não pode se esconder, é uma coisa da sua natureza, a sua frequência. E aí a gente vai falar assim, como é isso? Como eu não consigo me esconder? Não dá, a gente percebe. Só nós é que muitas vezes não percebemos em nós mesmos nossas falhas, né? Nosso ciúminho bobo, né? Nossas, digamos assim, nossas amarguras sem sentido, né? Ficar sofrendo à toa. Olha, tem gente que gosta de exagerar o sofrimento. Tudo isso é culpa de tragédia grega e novela mexicana, né? Quem assiste, para. Quem lê tragédia grega e novela mexicana, gente, para, que negócio é desgraça, acima de desgraça. Então, você vendo aquilo pega para o seu pensamento, vem para o seu pensamento. Quer dizer, nós temos que tomar cuidado com duas coisas. Por isso que fala Jesus, orai e vigiai. Quando você ora, você aumenta a sua frequência, você melhora. Mas e aí, se você não vigiar, sua frequência volta lá para baixo. Então, nós temos que filtrar o que entra. Né? E a gente percebe isso. Que nós deixamos muita coisa de vibração, de frequência, entrar e também nós, né, oferecemos aos outros aquela frequência que não está correta. O que nós temos que fazer? Só mudando interiormente. Se você mudar a sua frequência, chegar um momento que sua frequência não volta mais àquela situação de atraso moral nosso até, né? Por exemplo, né? Tem gente pessimista. Aliás, se entrar uma pessoa pessimista aqui, a gente conhecer, ela entra por aquela porta, eu posso estar dando palestra aqui, né? Mas ela vai começar a falar, vai atrapalhar a palestra, vai todo mundo correr. Porque ninguém quer falar com uma pessoa pessimista. Ela automaticamente repele as pessoas. As pessoas pensam, vai ver que ela vem falar de política, gente, vamos correr por aqui, vamos, né? Ih, já vem falar de futebol, corre, já vem assunto chato. A gente queria falar de coisas boas. E aí começa, quer falar de assunto que não adianta, que não edifica. E isso a pessoa corre, mas a gente corre mesmo. Quando chegou uma pessoa que é assim, a gente já percebe, né? Aí, poxa vida, né? A mulher, deixei o feijão, o fogão aceso, o feijão lá. Sempre você tem uma desculpa, né? Ui, rapaz, esqueci lá o ferro elétrico ligado. Você sempre dá uma desculpa e corre. Por que isso? Porque essa criatura, ela irradia a atmosfera dela, já é essa, nós já conhecemos a atmosfera dela. E nós precisamos entender duas coisas. Que não é alienar-se do mundo. Eles estão comentando aqui, né? E não é também ser ingênuo. Jesus ensinou-nos a sermos bons sem sermos bobos. Porque ser bobo é uma coisa, ser bom é outra. E aí, nós temos que enfrentar. E são desafios e lutas diárias, são lutas íntimas nossas. Você tem que enfrentar a paciência. Todo dia você tem que confrontar alguém e vai te tentar tirar sua paciência, né? Aquele chefe que vem nervoso, né? Ele briga com a mulher, briga com os filhos, chega no trabalho, ele louco para arrumar um Cristo, né? Então nós temos que ter paciência. Ele é o professor de paciência. Se você não precisasse de aprender a paciência, você não tinha um professor de paciência. Você já seria um paciente, tranquilo, sossegado. A vida é assim. Nós enfrentamos nossos desafios e nossas lutas. Você está no lugar certo, exatamente no lugar certo. Mas fala assim, mas não aguento mais aquele emprego. Tá. Vai procurar outro. Melhora-se, claro. Né? Você muda a frequência. Porque às vezes nós nos acomodamos com aquela frequência do nosso trabalho. Você não consegue fazer outra coisa. Né? Você fala assim, puxa vida, né? Eu me lembro de um amigo, quando começou a febre dos celulares, aqueles tijolões, né? Tijolão, era um tijolão assim, você lembra, né? A gente pagava uma nota, R$3.000 para ter linha, habilitação, mais o aparelho 1.000 e tanto, e o cara ali, 20 prestações, né? O cara se endividava ali a vida para ter um celular e uma habilitação. Nessa época, ele viu, montou uma loja. Saiu do emprego, né? Montou uma loja. E estava vendendo até que razoavelmente bem. Mas no dia que uma das operadoras montou uma loja dentro do shopping da operadora, ele falou, não tem mais campo. Eu falei, mas sua loja está bombando. Ele falou, depois que essa operadora entrou, a concorrência minha não vai existir, porque eu não vou ter como concorrer com eles.
E, de fato, você vê que as operadoras chegam a te... Não sei se é vantagem, eu acho que não, né? Nunca comprei de operadora. Mas essa operadora te oferece a um preço X, mas você tem que ter uma fidelidade de tantos tempos. Mas é exatamente isso que ele visualizou. Então, ele falou assim, agora eu vou sair daqui. Foi montar uma papelaria, foi montar uma agência de correio, saiu de lá. Mudou a frequência. Mas ele visualizou rapidamente que tem determinadas coisas que nós precisamos estar prontos a deixar. Você gosta daquilo que você faz, mas você vai encontrar alguma coisa melhor ainda. Você não pode ter medo de mudar para melhor. Muitas vezes aquilo que nós imaginamos que não é bom, é ótimo. E nós temos medo de mudar, medo de arriscar, e a gente tem que começar a arriscar. Agora, você não pode deixar e fechar os olhos para o mundo, que nem esse meu amigo. Não podia fechar os olhos para o mercado. Se ele fecha os olhos para o mercado, a vida dele ia ter uma bela de uma falência, né? Pois é, ele vendeu a loja e logo uma operadora assumiu. Tal, e hoje a gente vê que as operadoras, e até as franquias das operadoras, são as que dominam o mercado. Mas eles têm lá suas vantagens, suas ofertas. E ele foi vender papelaria e trabalhar com uma franquia de correio. Vigiar o nosso pensamento é um pouco diferente de orar, né? A oração seria a ferramenta com a qual você atinge uma frequência melhor. Porém, a vigilância, né? A vigilância depende de nós. Por que a vigilância? Por que nós precisamos vigiar? Porque ainda nós somos criaturas que temos as tentações. Você está ali, tudo bem e tal, de repente vem um pensamento ruim na cabeça. Qual que é a nossa posição? Aquela pessoa que não gosta de você, você fala, puxa, essa pessoa me odeia. E começa a ter aquele sentimento, né, ruim, alimentar um pouco de raiva e tal. Realmente, quando isso te acontecer, volta para o recurso da oração. Volta para o recurso da oração e rebate, porque a partir do momento que você passar a repelir esse pensamento ruim, você já está em luta e melhora íntima. Aí você fala assim, eu vou ficar a vida toda, né? Fala, não. Vai chegar um determinado momento que você não vai precisar. Que ele nem vai surgir mais na sua mente. Vigiar o nosso pensamento é justamente por isso que Jesus recomendava. Estou falando aqui. É a vigilância da nossa casa mental. Porque é através do pensamento, né, que são idealizados os grandes crimes. Não é pensar que a coisa foi um acidente e tal. Aí é uma coisa que foi um acidente, mas estamos falando de crimes. Grandes crimes são idealizados na mente, a criatura vai criando aquilo, ele vai construindo. E às vezes ele está tentando matar aquele que vai vir matar, e a criatura nem liga para ele. E ele vai e mata alguém. Entendeu? A mente doentia, enfermiça do criminoso, às vezes tem está numa própria frequência na qual ele tem justificativa para cometer seus erros e seus crimes na própria estrutura, mas ele está sofrendo. Ele está numa frequência ruim. Entendeu? Então, primeira coisa, nós não precisamos nos esconder, nem nos dissimular. O que nós precisamos é lutar contra as nossas imperfeições. Nós temos essas imperfeições, mas foi Deus que fez? Não, fomos nós que nos fizemos ao longo da nossa evolução essas imperfeições, esses erros. É o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Para combater. Solução. Que Jesus, além de nos convidar a vigiar e orar, oração, ferramenta maravilhosa, quando isso te acontecer, o pensamento ruim surgir, faz a oração. É para você manter, ainda que insista o pensamento ruim, você tem que praticar. A praticar é simples. Você cultiva bons pensamentos. Pega um livro bom e vai ler. Né? Você desliga. É como se não tem o off do controle remoto. Você chega aqui na sua cabeça e dá off para o pensamento ruim. Muda. Muda o canal. Põe num canal mais tranquilo dentro da sua própria mente. Vai ler um livro. Que aí você vai focar, porque a questão nossa é o foco. Ah, mas eu não consigo ler. A gente aprende. Primeira vez que nós sentamos numa mesa mediúnica, nós não sabemos
nem nos concentrar. Nossa, como é difícil, eu fico pensando lá no Corinthians, não sei o quê. A cabeça ia no meio da reunião mediúnica, você pensar isso, né? Tanto pensamento na cabeça, como é que esses caras conseguem? E não é que ao longo do tempo, a prática produz a perfeição. A gente vai conseguir. Para se concentrar, a criatura não faz mais esforço. Porque ao longo do tempo ela treinou, ela se esforçou. Foi difícil no começo? É. Andar de bicicleta é difícil no começo, dirigir é difícil no começo, tudo é difícil. Mas se você insistir, você vai se dar bem. Assim como nós, né, nos esforçamos totalmente, nos empenhamos em conquistar alguma coisa que nós queremos, eu quero estudar, eu quero me tornar um médico, eu quero me tornar um advogado, vou lá, estudo, né, passo do exame da ordem. Assim, como eu quero me tornar um engenheiro, como eu quero me tornar um arquiteto, seja lá o que for, como eu me esforço, como eu me empenho nisso, tem um momento que você precisa se empenhar em se melhorar. Porque o amor é muito importante em nossas vidas. Nós somos luz-amor, nós precisamos, em nós, sermos nós mesmos. Todas as vezes que nós agimos com violência, com ódio, não é nós estamos repelindo a nós mesmos. Nós somos criaturas pacíficas. Não existe masculinidade na violência. O que existe é violência na violência. A masculinidade não tem nada a ver com violência. Não sair batendo em todo mundo. Se ele bate em todo mundo. Mas é homem, não sei o quê. Não existe homem assim. Isso é animalidade, gente. Não tem nada a ver. Né? O que existe realmente para nós trabalharmos é buscarmos sempre o exemplo de Jesus e fazermos o melhor pelos nossos semelhantes. Isso começa com os nossos pensamentos e sentimentos. Mudar o seu mundo íntimo, muda a atmosfera à sua volta, e nós vamos conseguir mudar a atmosfera do planeta para um mundo de regeneração. Um mundo onde seremos todos mais felizes. E quem não quer? E é por isso, para terminar, vamos relembrar Jesus. Jesus ensinou-nos a orar. E ele falou assim, venha a nós o vosso reino. Vocês já repararam que ele não, eleve-nos todos ao vosso reino, Senhor. Ele falou, venha a nós, aqui dentro. E a questão da sintonia e da frequência é que vai nos levar à felicidade plena e ao reino dos céus, que está dentro de cada um de nós. Esse é o céu espírita, é o céu do amor, da caridade, que está dentro de cada um de nós, para nós conquistarmos. Então, muita paz e muita luz. Acho que exagerei, não? Não? Tá bom? Vamos passar aí. O livro Fulminado por um Raio, de Eric Larson, eu sugeriria a vocês a ler. E Jesus ensina, né? Em Mateus 26, 41. Mateus, capítulo 26, né? Versículo 41. Você encontra essa passagem de orar e vigiar, para que não entreis em tentações. A gente entra na tentação, vigia, oração. Né? A gente vigia. Quando vem um pensamento ruim, a gente repele. Ah, não deu certo, ele insiste, faz oração. E assim vai, entre orar e vigiar, você vai vencendo as dificuldades a si mesmo. E a prática do bom pensamento é o melhor que nós podemos fazer por nós. Né? É o encontro da alegria e da felicidade. Todas as outras portas se abrirão para nós. Profissional, espiritual, material. Quando nós buscamos a porta espiritual, a via espiritual, a evolução moral, as portas se abrem. Isso aí. Os bons pensamentos atraem, né? Atraem boas pessoas à nossa volta. E? Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Américo. Cientificamente, só Américo. Mas o camarada não quer estudar, né? Não quer estudar. Não quer pegar um... Diz que não tem tempo. Ele não tem tempo, mas ele vai largar aquilo ali e vai jogar a bola. Hoje vai jogar videogame. Arruma tempo. Arruma tempo para jogar videogame, mas não consegue ler um livro. Nós temos que ver nossas prioridades, né? Acho que dá para a gente ter tudo um pouco, fazer de tudo um pouco e conseguir equilibrar. Essa palavra não tenho tempo ou não dá tempo
não tem mais para onde dizer essa desculpa. Dia tem 24 horas, você dorme 8 horas, já sobrou aí 16. Né? Aí vamos lá, você trabalha 8 horas, vai menos 8, sobrou 8 horas. Aí você fala, levo 2 horas para chegar no meu serviço. Sobrou 6. Olha quantas horas sobrou livre para você. Ah, mas eu trabalho 12, mesmo assim sobram umas horinhas. Nós conseguimos equacionar, é que nós nós somos mal administradores do nosso tempo. Né? E não temos a vontade de estudar, de melhorar. Então, a nossa desculpa é não tenho tempo, não posso, não consigo, não quero. Só existe o impossível. O impossível é aquilo que nunca foi tentado. Se há 100 anos atrás você dissesse que o homem ia chegar à Lua, nós estamos quase chegando em Marte. A gente chegar à Lua, você dizer impossível. Se há 100 anos atrás, mesmo no século XIX, só a que sabe, diziam que era louco, que era tudo mentira esse negócio de rádio, que aquilo era como é que é? Magia, né? Que aquilo não era verdade. Eles tentaram até atrapalhar, né, o rádio, dizer que o rádio era uma fraude. Inclusive, foi a primeira pirataria que houve de um rádio, houve na época de Marconi. Olha só que coisa interessante. Esse livro Fulminado por um Raio, vocês vão... Quem lê vai ter o prazer de estudar um pouco a história. Porque Erik Larson é historiador. Ele não é um... É lógico que ele vai escrever de uma forma romanceada, mas ele é um historiador. Ele vai pesquisar a fundo. Aí ele vai recontar a história como alguém que conhece, que acompanha os fatos, ou que vai atrás da pesquisa e depois conta os fatos. Esse é Erik Larson. Tá? Muito bom, historiador. E não tem medo de falar de espírito, não. Ele contou cada coisa nos livros, né? Bem, para efeito de se possa entender melhor que em volta de nós há uma vibração otimista ou negativa, que ela vem do pensamento. Então, o pensamento você não vê. Então, para o materialista, ele não aceita isso porque ele não vê. Mas ele pensa. Então, eu costumo dar como exemplo que quando você pega o controle remoto, você liga alguma coisa e não vê. Então, se há aquela frequência, há também em volta de nós essa frequência que pode ser positiva como negativa. Está em nós. Nós selecionamos até o que nós queremos ver, é isso que você quer dizer? Como controle também remoto. Essa frequência leva a isso mesmo. Essa frequência, infelizmente, nós temos essa frequência do pessimismo, nós não conseguimos enxergar a porta aberta. Por isso que nós temos que cultivar o otimismo para vermos que há uma porta, há uma saída, né? Exatamente. O controle remoto pode servir como um exemplo material para que se possa entender a existência do pensamento. E dizem que no futuro nós não só falaremos pelo pensamento. Que assim seja, né? E sejam bons pensamentos, pelo amor de Deus. Né? Tá bom, gente? Vamos lá. Então, agora vamos doar um pouco de tudo que nós recebemos. Vamos enviar amor para os mais necessitados. Vamos vibrar para o nosso Brasil, para que a paz e o sentimento de fraternidade e compaixão prevaleçam. Vamos vibrar para os doentes, aqueles que sentem dor, aqueles que estão doentes do corpo, da alma, por aqueles que estão nos hospitais, que eles recebam o conforto e o tratamento necessário. Vamos vibrar para os nossos irmãos que estão nas ruas,
aqueles que não têm casa, sem apoio da família e sem esperança, para que tenham o acolhimento necessário. Vamos vibrar por nossas famílias, para que tenham saúde e harmonia. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe e nos proteja no retorno de nossas casas com segurança e que possamos estar reunidos aqui na próxima semana. Assim seja, graças a Deus. Agora nós temos a outra etapa que seriam os passes magnéticos primeiramente, depois os passes espirituais na porta ao lado.